Ok, eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. É um prazer estar aqui mais um encontro de EBD online e me fico incumbido de apresentar a biografia do nosso palestrante de hoje à noite. Pastor Wanderson Silva, ele é professor de diversas disciplinas de teologia em cursos de bacharelado, médio e no básico. Ele também possui o bacharelado em Teologia Sistemática pela Faculdade Evangélica de Teologia, a FAT, em Belo Horizonte. Possui formação em Psicologia Pastoral pelo Centro Evangélico de Missões, o CEM. É palestrante e conferencista. Desenvolve seminários de formação, treinamento e atualização para obreiros, jovens e lideranças. É membro da nossa igreja Evangélica Assembleia de Deus, pai de 3 filhos, responsável pela área da Escola Bíblica Dominical, a Academia de Pregadores, né, um site bem conhecido, né, que forma professores em todo o Brasil. Ele é filho, né, interessante, é filho de uma família cristã, evangélica, é policial militar por profissão e serve ao Senhor como pastor da igreja e tem dedicado a sua vida ao ministério do ensino e da pregação da palavra de Deus. Quer dizer, o nosso palestrante, ele é por mais gabaritado para nos ensinar algo da palavra de Deus no que tange o ensino da Escola Bíblica Dominical. Amém. Exatamente. Obrigada, Adriel. Nada. Eu quero completar aqui só dizendo que tanto o irmão José Carlos quanto eu, nós somos alunos dessa plataforma digital. Quem não conhece, o pastor daqui a pouco vai falar um pouco melhor, que ele tem mais propriedade para falar do que nós, mas assim, como aluno, eu posso dizer que é uma plataforma digital. Já tem quase um ano que nós somos assinantes, né, irmão José Carlos, dessa plataforma. Verdade. E ela tem, assim, diversos cursos, desde o curso de teologia. O Wanderson, hoje eu fui mexer na plataforma e descobri o curso, né? Que é sobre crise vocacional. Comecei já a assistir, tá certo? Pode habilitar o seu áudio. Seja muito bem-vindo nessa noite. Se o senhor estiver me ouvindo... Está me ouvindo, pastor Wanderson? Amém, mas... Tá certo. Bem, É Wanderson... É Wanderson ou Anderson? Tira essa dúvida. Silemar, quando eu sei que está falando comigo, eu respondo do jeito que me chamam. Pode ficar despreocupada. Mas é o Anderson. O Anderson. Olha aí, irmão Zé Carlos. Eu descobri hoje, porque eu fui assistir a sua aula, foi que eu fui prestar bem atenção quando o senhor pronunciou. Eu disse, meu Deus, falei com ele hoje, chamando o tempo todo de Wanderson, é o Anderson. Tá vendo, irmão Zé? A pronúncia, quem faz é o dono do negócio. Quero dizer que eu iniciei o seu curso hoje na plataforma lá. Eu indico muito. Depois os irmãos, quem quiser, pode falar comigo no privado. Eu encaminho o link da Academia de Pregadores, né? Inclusive o link que dos cursos do pastor, que ele vai falar daqui a pouquinho. E eu quero dizer que eu estou amando já estou na segunda aula, viu? Pode iniciar, fique à vontade, fale dos seus projetos, da academia. Aí, quando o senhor concluir essa parte, aí o senhor pode já iniciar na palestra. Amém. Então, a paz do Senhor para todos os irmãos. É uma alegria muito grande poder estar com vocês. Eu quero louvar a Deus pela vida de alguns irmãos aqui, né, que fizeram contato conosco. Eu fiquei muito feliz pela oportunidade de estar falando para a igreja aí em João Pessoa, igreja presidida pelo pastor José Carlos de Lima, que já esteve aqui na nossa Minas Gerais, em Belo Horizonte. É um homem que a gente admira. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Marcos Anísio, que é o superintendente da Escola Dominical. Também o nosso querido irmão José Carlos dos Santos, que é o primeiro vice-superintendente, né, que foi ele que nos contactou, que esteve conosco, fez contato conosco. Também o pastor Marcos Anísio, que já foi justificado aí, está trabalhando, daqui a pouco chega. Quero louvar a Deus pela vida da irmã Silemar, que foi a pessoa com a qual nós mais conversamos durante esses dias, até que chegássemos hoje. E eu estou muito feliz por esta oportunidade. Me sinto honrado por Deus
principalmente porque eu sei que já passou por aqui, não é, nesta sala, homens, vou falar igual o João Batista disse a respeito de Cristo, né, que eu não sou digno de desatar as alparcas dos pés. Servos do Senhor Jesus, homens que eu admiro. Mas Silemar me disse que passou aqui o pastor Eliel Gabi, que é meu amigo lá de Curitiba, um homem de Deus, extremamente sábio, e nós louvamos a Deus por isso. O nosso querido irmão Adriel, secretário, fez a leitura aí. Silemar, de verdade, eu não gosto muito de mandar essas biografias, essas sínteses assim, não, sabe? Mas o pessoal pede e a gente manda. Eu acho que essas coisas que a gente descreve aí, que são verdadeiras, mas são portas que Deus nos abriu, oportunidades que Deus nos deu. E o mais importante de tudo é a gente ser servo do Senhor para servir ao povo de Deus, para servir a igreja do Senhor Jesus. Para mim, é o que é mais sublime, o que é mais grandioso. Eu louvo a Deus por ter nascido numa família assembleiana, como foi dito aí. Eu sou filho de uma família cristã evangélica. Quando eu nasci, meus pais já eram da Assembleia de Deus. Amo a Assembleia de Deus. Eu sei que nós já passamos daquela fase de ser denominacionalistas, né? Sabemos que temos grandes coisas, temos também grandes coisas também a aprender, mas eu amo ter nascido na Assembleia de Deus. Eu trabalho com a escola dominical há 28 anos completos. Então, eu iniciei o meu trabalho na escola dominical como professor, bem jovenzinho, eu tinha 16 anos de idade, foi quando eu assumi a minha primeira classe, e nunca deixei de estar envolvido com a escola dominical. Como já foi dito aí, lido, né, pelo irmão Adriel, a gente tem trabalhado na área do ensino e pregação da palavra de Deus. Eu falei hoje, durante o dia com a irmã Silemar, que eu sou apaixonado pela pregação e amo o ensino da palavra de Deus. Por que eu amo o ensino? A pregação ela é convincente, não é? A pregação ela tem esse objetivo de convencer. Eu leciono homilética, né, que é a arte de preparar e pregar sermões no seminário, aliás, pregar sermões no seminário, não, eu leciono no seminário homilética, que é a arte de preparar e pregar sermões, e eu sempre digo que no momento da pregação, nós falamos em nome de Deus. Todo pregador tem que entender isso, que ele está falando em nome de Deus. No momento da pregação, nós afirmamos, assim diz o Senhor. Esse é o objetivo da pregação. A pregação tem como objetivo convencer. Eu amo, sou apaixonado com a pregação por isso. E amo o ensino, porque o ensino, diferentemente da pregação, que tem o objetivo de convencer, é lógico que o ensino convence, transforma, mas o objetivo do ensino é transmitir um conhecimento, é transformar a vida das pessoas pelo conhecimento, e no nosso caso, o conhecimento da palavra de Deus. Então, isso é extremamente relevante. Eu sou também um amante da escola bíblica dominical, porque, não obstante as nossas igrejas terem faculdades de cursos teológicos, e isso é muito importante, a escola dominical é a maior agência de ensino da igreja, sem dúvida nenhuma. Se a gente pensar na história da escola dominical, por que ela foi formada, a gente vai compreender bem isso. A escola dominical é a escola onde todos podem comparecer. E ela é que forma a base essencial da vida cristã daqueles que realmente querem servir a Deus. Valorizo muitos professores de escola dominical, porque, em sua grande maioria, os professores de escola dominical são voluntários, né, e eles realmente precisam investir nesta área, né, trabalham, investem nessa área. Eu não sei, irmão José Carlos, se aí na Paraíba o pessoal remunera professor de escola dominical, por aqui nas Minas Gerais, não. Então... Até agora não, é voluntário. Até agora não, viu? E acho que não, não vai não. Então, eu valorizo muito o professor de escola dominical, por isso ele é voluntário, ele se dedica, ele se prepara com o único e exclusivo propósito de desenvolver o seu ministério,
que Paulo cita lá em Efésios capítulo 4, quando ele diz: ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, aqui está o professor de escola dominical, aquele que dedica a sua vida ao ensino da palavra de Deus. Então, eu falo que eu quero... Falta pouco. O irmão Adriel leu aí, eu sou militar, falta muito pouquinho tempo para eu aposentar, para eu ir para a reserva, e eu pretendo dedicar a minha vida ainda mais, de forma integral, ao reino de Deus, e principalmente à área do ensino, porque é realmente transformador. Parabéns aos irmãos aí em João Pessoa, aí na Paraíba, por esta iniciativa magnífica, linda esta iniciativa. Se eu não estou enganado pelo meu monitor, eu vejo que nós temos aqui agora 130 pessoas. Então, num período de pandemia, nós temos a oportunidade de reunir 130 pessoas para uma aula. Isto é algo de Deus. E eu espero que, ao passar essa pandemia, esse projeto continue, porque é um projeto grandioso. O nosso objetivo hoje... Eu disse que eu amo o professor de escola dominical, valorizo, admiro o professor de escola dominical, porque ele faz um trabalho voluntário. E o nosso objetivo hoje é falar justamente nesta área da vida do professor de escola dominical, como ser mais efetivo, como realmente trabalhar a nossa didática no momento de uma aula. E eu já estou com o slide prontinho, irmã Silemar, hoje eu quero louvar a Deus pela vida da irmã Silemar mais uma vez. Ela me deu uma dica que hoje me ensinou a mexer nesse negócio. Aqui em Minas a gente chama trem, me ensinou a mexer nesse trem. A gente fala assim, o mineiro é assim, né? E então eu acho que eu não vou dar muita bobeira aqui, não. Porque ela já me deu fez uma tutoria comigo hoje aqui. Então, o que nós vamos falar, do jeito que ela me ensinou aqui, ó, nós vamos falar sobre as 7 leis do ensino. E neste assunto, esta aula sobre as 7 leis do ensino, na verdade, uma explanação, uma panorâmica de um curso que nós temos gravado na Academia de Pregadores. Os irmãos vão perceber que os slides que nós vamos usar aí, eles têm a logo da Academia de Pregadores, porque foi o material que nós preparamos com o fundo de slides da Academia de Pregadores. E esse curso está disponível na plataforma da Academia de Pregadores. Tem uma outra aula no YouTube, que é gratuita também, que foi a aula inaugural deste curso. E nós temos lá o curso, só para os irmãos terem uma ideia, lá nós temos 136 slides, me parece. Eu separei dos 136, 20 slides, para a gente pensar, para a gente trabalhar aqui hoje. Vamos falar sobre as 7 leis do ensino. O texto bíblico que eu quero ler, e que é um texto que eu amo, é esse texto que está em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, e o versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. E ele fala sobre a utilidade da escritura em algumas outras áreas, mas eu pensei essas 2 áreas aqui. Útil para o ensino, para a educação na justiça. Nós sabemos bem que essas cartas que Paulo escreve a Timóteo são epístolas pastorais. Ele escreve 2 epístolas pastorais para Timóteo e uma para Tito. E, ao falar para Timóteo, Paulo fala com um cuidado muito grande, porque ele está falando de pai para filho. Aliás, ele chama Timóteo de filho na fé. Então, ele fala com carinho, com cuidado muito grande. E então, dentre as recomendações que Paulo dá a Timóteo, ele vai citar essa relevância da palavra de Deus. E o texto que lemos aí diz assim: toda escritura, ou seja, toda ela. Quando a gente estuda bibliologia, a gente vai aprender sobre a inspiração verbal e plenária. Então, a Bíblia é totalmente inspirada. E Paulo diz: toda a escritura é inspirada por Deus. E ela é útil. Ou seja, o que é algo útil? É aquilo que tem funcionalidade.
Então, não basta existir, não basta que nós tenhamos uma ferramenta em mãos. Ela tem que ser útil, ela tem que ter funcionalidade. E é disso que Paulo está falando. Ele está dizendo a palavra de Deus é útil, ela funciona, ela produz resultado. Agora, se nós sabemos que a palavra de Deus é inspirada, que ela é útil e que ela produz resultado, por que às vezes nós não vemos os resultados que sabemos que ela pode produzir? Vou repetir, a palavra de Deus é inspirada, ela é útil. Se não vemos um resultado que nós sabemos que ela pode produzir no ensino, porque é o nosso foco, é o nosso escopo de estudo aqui hoje, nós entendemos então que há uma falha. Não é na palavra porque ela é inspirada, porque ela é útil, ela tem utilidade, ela pode produzir. Então, se não é na palavra de Deus, ocorre que, se não temos um resultado conforme realmente esperamos, há uma falha em alguma área. Nós sabemos que, no que tange a escola dominical, o professor de escola dominical é a mais efetiva ferramenta da escola dominical. Porque o professor ele tem a capacidade de pegar um conteúdo que talvez não seja tão interessante e torná-lo extremamente atrativo. É claro que eu reconheço que nós, da Assembleia de Deus, utilizamos a revista da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que, no geral, são assuntos magníficos. O assunto que nós estamos estudando nesse trimestre agora, por exemplo, é um assunto maravilhoso, que foi uma reedição de uma revista do terceiro trimestre de 1993. Então, um assunto extremamente atual. Então, nós temos um material relevante em mãos. É importante também o professor saber utilizar a lição, a revista que ele tem em mãos. Nós gravamos um curso para a Academia de Pregadores, chamado Aprendendo a Usar a Lição. É importante o professor entender que ele tem uma lição, que é uma ferramenta tremenda em mãos. Ele tem subsídios pedagógicos, didáticos, teológicos, e se ele souber utilizar a lição, realmente ele vai conseguir ministrar uma aula com excelência. Mas não basta somente a lição, não basta somente saber ministrar esta lição, para que o professor possa realmente fazer com que a palavra de Deus transforme a vida das pessoas. E então, pensando nisso, nós vamos falar sobre essas 7 leis do ensino. Essas 7 leis do ensino são leis que o ensino determina, que o ensino estabelece para que a gente tenha um aprendizado efetivo. O que é lei? A palavra lei significa uma força que impõe uma conduta. Quando nós tratamos aqui sobre as 7 leis de ensino, nós precisamos entender que, se nós não obedecermos estas leis do ensino, aquilo que nós esperamos, o resultado que nós esperamos, não vai acontecer. Mas se nós estamos ensinando a palavra de Deus, que é excelente, que pode produzir o resultado, e obedecemos, nos submetemos a estas leis do ensino, isso quer dizer que nós teremos, sim, um resultado efetivo. Então, vamos aqui a alguns slides. Eu digo nesse slide que o ensino é o maior agente transformador em qualquer esfera da vida. E quando nós falamos de ensino cristão, isso é algo extremamente absoluto, porque essas verdades libertadoras do Evangelho, elas podem ser, e elas só serão interiorizadas a partir dos parâmetros de Jesus. Certa vez, eu ministrei um seminário de escola dominical falando sobre paradigmas do ensino de Jesus, mostrando quais são os referenciais do ensino de Jesus que são referenciais importantes para a nossa vida. Os paradigmas, os princípios do ensino de Jesus que são relevantes para a nossa vida como ensinadores. Então, o ensino, ele é transformador. Eu acredito que todos nós que estamos reunidos aqui nesta sala de ensino hoje tivemos algum professor do qual nós não esquecemos, que marcou a nossa vida. E, através dos seus ensinos,
Isso foi realmente transformador para a nossa história. E a gente não esquece disso. Não há nada que pode transformar mais do que o ensino. Paulo disse isso para Timóteo também, que ele deveria ensinar. Então, quando tratamos das verdades do Evangelho, como está proposto aí nesse slide, essas verdades realmente transformam. E elas só podem ser transformadas se forem interiorizadas na nossa vida a partir do ensino de Jesus. Outra coisa que eu acho importante é nós compreendermos que quando Jesus disse, em João 8, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, Jesus não estava falando somente da verdade do Evangelho. É claro que a verdade do Evangelho é libertadora e em todas as áreas da nossa vida. Jesus falava da verdade como um todo, porque a verdade liberta. A partir do momento que a gente conhece a verdade, ninguém pode mais nos enganar com a mentira, porque a verdade já tomou conta da nossa vida e foi realmente libertadora. A verdade do Evangelho, que é o que cada um de nós, como professores de escola dominical, nos propomos a ensinar, é uma verdade que pode transformar todas as áreas da nossa vida. E ela realmente transforma. Então, o que nós precisamos é fazer com que a verdade do Evangelho chegue ao coração das pessoas e que as pessoas conheçam esta verdade, que as pessoas entendam esta verdade, a fim de que sejam transformadas. Nós temos esta verdade. Nós temos o ensino genuíno. E esta verdade pode se tornar cada vez mais excelente na nossa vida. Então, no nosso ensino hoje, nós vamos tratar de algumas leis do ensino. 7. Quais são as leis do ensino que nós vamos tratar? Está aí nesse slide. A lei do professor, a lei do ensino, a lei da atividade, a lei da comunicação, a lei do coração, a lei da motivação e a lei da preparação prévia. Essas 7 leis são fundamentais para a vida do professor. Ou seja, o professor não pode se furtar de nenhuma delas. Amém? Irmão Zé Carlos, está me ouvindo? Estão todos me ouvindo até aí? Estamos sim, pastor. Tudo tranquilo. Pode continuar. Estamos ouvindo, pastor Ana. Sim, tudo tranquilo. Amém. Glória a Jesus. Então, essas verdades, o professor não pode se furtar de nenhuma delas. Nós vamos compreender cada uma delas, vamos entender cada uma delas. Na sequência, eu coloquei o seguinte: se nós queremos realmente ser ouvidos, esse slide diz isso aí, olha, se nós queremos realmente ser ouvidos pelos nossos alunos, devemos demonstrar forte interesse em tudo e interessar-nos pessoalmente por nossos alunos como indivíduos e futuros comunicadores. Queridos, uma coisa que nós precisamos deixar claro é que nós vamos, ao falar aqui sobre a lei da preparação prévia, por exemplo, a gente vai deixar claro que o professor deve ter total domínio do conteúdo que ele se propõe a ensinar. Total domínio. Eu sempre digo que eu não ouso ensinar aquilo que eu não domino. É lógico que eu posso cometer um equívoco, posso, mas eu preciso ter firmeza para ensinar aquilo que está no meu domínio. Mas uma coisa nós precisamos entender: mais importante do que o conteúdo que a gente ensina é o aluno para o qual nós estamos ministrando. Eu vou repetir. Mais importante do que o conteúdo que a gente ensina é o aluno para o qual nós estamos ministrando. Aí alguém pode me perguntar, mas pastor, então quer dizer que eu estou ensinando a palavra de Deus? O aluno é mais importante do que a palavra de Deus na hora do ensino, sim. Porque eu não estou dizendo que a palavra de Deus não é relevante. Eu estou dizendo que se eu não ensino de forma que aquele aluno compreenda a palavra de Deus, não tem por que ensinar. Não tem por que ensinar. Eu não vou citar agora, porque é um capítulo da Bíblia que eu acho que só ele dá para a gente fazer um seminário, quando a gente lê o capítulo 8 de Neemias, quando Neemias estava ensinando o povo
A Bíblia diz que eles ensinavam e faziam com que cada um compreendesse aquilo que era falado. Então, veja bem, eles estão ensinando a palavra de Deus, mas se ela não for compreendida, ela não vai ter a importância que ela realmente tem para aquele aluno no momento do ensino. Então, nós precisamos, se queremos ser ouvidos pelos nossos alunos, conhecê-los, conhecer as suas necessidades, focar o aluno. O aluno é o nosso foco. Nós vamos nos preparar para ensinar o aluno. Então, a palavra de Deus, que é extremamente relevante, ela se torna importante na vida do aluno quando nós realmente conseguimos alcançar aquele aluno. Então, o que nós queremos, ou precisamos, é nos interessar pessoalmente pelos nossos alunos como indivíduos, como pessoas. E eu digo que isto é algo que nós estamos precisando falar cada vez mais no contexto de igreja, porque Jesus fazia isso. O ensino de Jesus sempre era focado em pessoas. Então, o nosso ensino tem que ser focado também em pessoas. Este é o objetivo. E aí, na sequência, nós colocamos que o professor, ele precisa ter um desejo, precisa estar tão preocupado que seus alunos aprendam, que se esses alunos não aprenderem, se ele não atingir o seu objetivo, ele se sinta desorientado. É lógico que esse desorientado é uma palavra forte e eu coloquei de propósito para isso. O professor, o que eu quero dizer aqui, é que o professor, se ele perceber que os alunos não estão aprendendo, ele precisa fazer alguma coisa. Eu me lembro de uma turma que eu ministrei no curso de bacharel em teologia, quando os nossos cursos aqui na nossa faculdade teológica da nossa igreja em Belo Horizonte eram cursos presenciais ainda. Eu me lembro de uma turma que eu ministrei para eles desde o primeiro semestre, desde o primeiro ano, e ministrei todos os anos, pelo menos um semestre para eles. E no último semestre, eu estava ministrando, aliás, eu acho que o terceiro ou quarto semestre, eu estava ministrando para eles teologia do Antigo Testamento. E na terceira aula, eu percebi que os alunos estavam assim, voando, sem entender direito o que estava acontecendo. Eu adotei uma metodologia, adotei um livro, que era o livro Teologia do Antigo Testamento, do Ralph Smith, e a minha metodologia com eles, uma vez que eles já estavam avançados no curso teológico, era que eles estudassem o capítulo do livro em casa e a gente ministrava este capítulo na sala de aula. Só que eles se perdiam, porque o Ralph Smith, ele cita diversos autores e depois ele sintetiza a ideia. E eu falei com eles, olha, esse livro é um livro de difícil leitura, mas vocês precisam aprender a fazer esse tipo de leitura. É para o crescimento de vocês. Entretanto, na terceira ou quarta semana de aula, eu notei que os alunos estavam perdidos. E eu, no meio da aula, um dia, falei, fecha o livro, todo mundo. Fechamos o livro e comecei a conversar com eles. Falou, eu conheço a turma de vocês, é uma turma que tem um potencial, e vocês não estão pegando, não estão aprendendo. E eles começaram, eu falei com eles, olha, eu quero que vocês me deem a opinião do que está sendo essas 3 semanas de aula. Os alunos começaram a se olhar uns aos outros e eu já desconfiei que tinha alguma coisa errada. E falei com eles, gente, pode falar, eu quero ser sinceros. Aqui em Minas a gente tem um jargão que diz assim, baixa o pau se for preciso, pode bater. Aí eles falou, professor, nós gostamos de você como professor, só que esse semestre você está usando uma metodologia com a gente que nós não estamos conseguindo. Este livro que você adotou, a gente não consegue ler esse livro. O autor, ele fala de um, fala de outro, e tem hora que a gente não sabe se é ele que está falando, se é um outro autor que ele está citando. Aí eu falei com eles, muito bem. Depois de alguns minutos de conversa, eu falei, eu não vou mudar a biografia, porque vocês precisam aprender a ler esse tipo de autor. É importante para quem quer pensar teologia. Agora, eu posso mudar a minha metodologia de ensino. Aí eu falei com eles, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou montar slides, eu vou pensar do livro aquilo que eu quero comentar com vocês em sala, vou montar slides e vou trazer esses slides para a sala de aula. Aí eu brinquei com eles, só que vocês vão acabar comigo, porque para uma aula de 1 hora, eu pelo menos, na minha limitação, eu gasto 4, 5, 6 horas para montar os slides. Porque eu tinha que ler a matéria toda, reler, pensar aquilo que eu precisava, colocar nos slides, ler os slides e corrigir e apresentar a aula para eles. Eu falei com eles, isso vai me demandar um tempo muito grande.
mas eu vou fazer para ver se a gente resolve. Quando foi na próxima semana, eu levei o notebook, levei o data show, projetei a aula para eles e ministrei a aula. No final da aula, eu perguntei para eles, eles estavam sorrindo e dizendo, nós aprendemos, agora nós entendemos. E então eu comecei, a partir daquele momento, ministrar a matéria com essa metodologia, ministrar a disciplina com essa metodologia. Ou seja, eles estavam agora aprendendo, ainda que isso me custasse tempo. Mas esse é o nosso objetivo como professor. Eu sempre digo, irmão José Carlos, que se o professor de escola dominical, para ele estudar a lição durante a semana, é algo extremamente sacrificial para ele, se é algo muito difícil que ele não consegue, que ele faz com amargura na alma, esta não é a sua chamada. Se o professor tem muita dificuldade para ensinar, muita dificuldade para estudar o conteúdo que ele vai ensinar, se ele não faz isso com esforço, mas com alegria no coração, com prazer, não foi para isso que você foi chamado. Você foi chamado para outra coisa no reino de Deus. Mas o ensino exige uma dedicação, exige um esforço pessoal. E é justamente sobre isso que nós estamos falando aqui. O professor precisa estar desorientado. Meu aluno não está aprendendo, eu preciso ensinar para ele. E aí nós vamos pensar aqui 4 níveis de aprendizagem. Por que é importante pensar esses níveis de aprendizagem? Para a gente entender que o aluno, quando ele começa a aprender, ele passa por alguns níveis, alguns estágios. E quando a gente aprende sobre esses níveis de aprendizagem, que foram determinados por Abraham Maslow, nós vamos compreender e ter a visão nítida de como o aluno está aprendendo. E eu falo que para a gente que é professor, tenho certeza que para todos os professores que estão me ouvindo, não tem um prêmio maior para a gente quando a gente percebe o aluno crescendo. Eu falo que quando eu lecionava no seminário, no curso presencial, os cursos não são hoje mais presenciais, para mim a coisa mais magnífica era pegar o aluno no primeiro semestre, quando ele entrava no seminário, e depois lecionar para ele de novo no último semestre, quando ele estava saindo do seminário, as transformações que ele tinha sofrido, como ele tinha aprendido. E eu tenho certeza que todos que já estão lecionando na escola dominical, pelo menos há 5, 10 anos, eu já estou há 28, como eu disse, sabe do que eu estou falando. Quando você pegou aquele aluno na classe que veio para Cristo, e você acompanhou o amadurecimento dele, ele foi seu aluno de escola dominical, daí a pouco ele foi crescendo, daí a pouco ele foi levado ao ministério da igreja, daí a pouco ele é professor, ele está ensinando, e você lembra de quando ele chegou, e a gente tem uma convicção, eu aprendi uma coisa, que a honra e a glória é para o Senhor Jesus, mas a alegria é para a gente. A alegria é nossa, nós podemos nos alegrar. A honra e a glória é para o Senhor. E a gente olha e lembra daquele aluno quando ele chegou cheio de limitações, sem compreender a palavra de Deus, e hoje está pregando, ensinando, porque nós fomos ferramentas de Deus para ensinar aquele aluno. Então, ele passa por esses níveis de aprendizagem. Então, são 4 níveis. O primeiro nível de aprendizagem é o nível da ignorância inconsciente. Ou seja, nós não temos conhecimento de nada, mas estamos inconscientes disso. Como que a gente nota esse primeiro estágio do aluno de ignorância inconsciente? Quando a gente está na classe de escola dominical, ministra um assunto e, de repente, a gente pergunta para a classe, há alguma dúvida? Aí fica todo mundo olhando para a gente, eu chamo de olhar com cara de paisagem. Sabe quando a pessoa olha, você está vendo na cara do aluno que ele não entendeu nada. Ele fica olhando com aquela cara de paisagem e ele nem sabe se tem dúvida ainda. Nem sabe. Porque esse é um nível de ignorância inconsciente. Ele não sabe que não sabe, não sabe o que não sabe, não sabe o que aprender. Mas ele está ouvindo, ele está absorvendo. E aí ele vai ouvindo, vai absorvendo. É ignorância inconsciente. Ele não sabe e nem sabe que não sabe. Ele não sabe nem o que ele deve saber ainda. Mas esse nível é importante, porque nesse momento a gente está semeando a palavra de Deus, está lançando a palavra de Deus na vida do aluno. E ele vai ouvindo, o subconsciente dele vai absorvendo aquilo, e por mais que pareça que não está surtindo efeito, está acontecendo uma transformação na vida dele. O segundo nível de aprendizagem é a ignorância consciente.
é aquele em que sabemos que não sabemos. Então, o primeiro é a ignorância inconsciente, e o segundo é a ignorância consciente. O que é esse nível de ignorância consciente? A gente já sabe que não sabe. Aí você pergunta um negócio para o aluno, fala, professor, eu não sei não, mas vai falando aí. Vai falando que eu já comecei a gostar desse negócio que o senhor está falando. Não sei, mas vamos lá. Ou seja, ele já sabe de algumas coisas que ele não sabe. Você pergunta para ele, você sabe o que é doutrina da salvação? Ele falou, mas salvação não é só aceitar Jesus como Salvador, não? Tem um ensino, tem uma doutrina que fala sobre isso? Olha, ele já tem uma ideia do que é salvação, mas ele não entende de doutrina da salvação, ele não entende de conversão, regeneração, justificação, santificação, glorificação final. Ele não está entendendo isso ainda, mas ele já sabe que ele não sabe. Esse é o segundo nível de aprendizagem. O terceiro nível de aprendizagem é o conhecimento consciente. É aquele em que temos sempre na mente um conhecimento adquirido. Estamos dirigindo, por exemplo, e a gente está sempre pensando nos movimentos que vai fazer. O que é o conhecimento consciente? Eu sei de algumas coisas que eu sei, mas eu preciso acessar o conhecimento. Eu preciso buscar o conhecimento. O exemplo aqui, eu estou dirigindo, mas eu sei, eu estou de primeira, para eu passar a segunda, eu tenho que pisar na embreagem e puxar a alavanca de marcha. Ou seja, eu estou raciocinando tudo aquilo, eu estou pensando em cada passo que eu tenho que fazer. É quando você pergunta ao aluno, ele fala, não, peraí, professor, eu já ouvi esse negócio, peraí, então, já sei, pronto. Ou seja, é um conhecimento consciente, ele acessa o conhecimento. Mas existe um quarto nível de aprendizagem, que é o conhecimento inconsciente. Ou seja, nós dominamos tão bem, tão certo, algum tipo de conhecimento, que nem precisamos mais pensar nele. Por exemplo, quem já dirige há muitos anos, o camarada, ele não precisa pensar, ele não precisa olhar para a alavanca de marcha para colocar a mão. Ele simplesmente sabe o que fazer. A gente entrou no carro, você pegou um carro que não é seu, você vai entrar, vai ajustar banco, ajustar retrovisor, você vai fazer isso porque sabe que tem que fazer. E aí, quando nós estamos neste quarto nível, realmente o aluno aprendeu. Por quê? Neste nível de aprendizagem, o aluno não precisa mais acessar o conhecimento. É aquela hora que você faz uma pergunta e ele simplesmente responde. Porque ele não precisou acessar o conhecimento já faz parte dele. O conhecimento já está impregnado nele, ele já entende, ele já conhece, ele já sabe do que ele tem que fazer. Então, este é o quarto nível da aprendizagem, ou seja, o conhecimento inconsciente. É quando alguém pergunta alguma coisa assim, José Carlos, você está falando isso aí, onde você aprendeu isso? Aí José Carlos fala, eu aprendi isso em algum lugar. Eu li isso, eu aprendi, e o que eu estou te falando é o correto, mas eu aprendi. Ou seja, o conhecimento agora já faz parte. Eu ouvi uma frase uma vez do doutor Rubem Alves. O Rubem Alves, ele foi membro da Igreja Presbiteriana, e depois de algumas situações que não cabe agora falar, ele abandonou a igreja, as questões ministeriais, mas ele ficou conhecido no Brasil como pedagogo, já partiu para a eternidade. E um dia eu vi uma moça fazendo uma pergunta para o Rubem Alves, falou com ele, doutor Rubem Alves, o senhor fala tanta coisa, o senhor ensina tanta coisa, às vezes o senhor fala coisas magníficas que a gente nunca pensou, de quem são essas palavras que o senhor fala? Aí ele respondeu da seguinte forma, olha minha filha, ao longo da minha vida, eu li muita coisa, eu ouvi muita gente, estudei e aprendi com muitas pessoas e em muitos lugares. Hoje, as palavras que eu falo são minhas mesmas. Elas são as minhas palavras. Ou seja, ele estava dizendo o seguinte, o ensino já está aqui. Quando eu falo, eu estou falando daquilo que está na minha vida. Agora, pense nessa frase, o ensino já está aqui. Quando eu falo, eu estou falando daquilo que está na minha vida. Agora, pensemos isso em relação à palavra de Deus. Jesus falou assim, vós sereis meus discípulos se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Então, quando nós estamos ensinando a palavra de Deus, nós precisamos ensinar aquilo que nós vivemos, aquilo que já está em nós.
é a partir da nossa experiência pessoal, é a partir da transformação que Jesus fez na nossa vida. Isto é o ensino genuíno da palavra de Deus na escola bíblica dominical. Ou seja, nós que somos professores precisamos ter passado por essas fases do aprendizado. E essas fases, elas são um ciclo na nossa vida. Porque hoje tem conhecimentos que eu já domino, mas tem coisas que eu não domino ainda, tem coisas que eu estou aprendendo. Então, isso é um ciclo que nós vamos vivendo e que realmente deve fazer parte da nossa história. A partir de agora, então, já que nós da importância do professor de escola dominical, da importância do professor estar preocupado com o verdadeiro ensino, já que nós falamos dessas 4 fases ou 4 níveis de aprendizagem, a partir de agora nós vamos efetivamente falar sobre as 7 leis do ensino. A primeira lei do ensino que nós tratamos aí é a lei do professor. E nós colocamos aí nesse slide o seguinte: quem para de crescer hoje, para de ensinar amanhã. Todo professor precisa estar em contínuo aprendizado. Quem para de crescer hoje, de aprender hoje, para de ensinar amanhã. Eu costumo dizer que quem para de estudar, todo professor que para de estudar, um dia, mais cedo ou mais tarde, ele vai perder o direito de ensinar. Porque o ensino é um ciclo na nossa vida. E tudo que nós conhecemos contribui para que nós sejamos mais preparados para ensinar. Então, qual é a lei do professor? O professor precisa estar em constante aprendizado. O professor, ele é o principal dos alunos. Quando eu paro para ensinar, estudar um conteúdo a fim de ensinar este conteúdo, isso quer dizer que eu aprendo mais. Eu costumo falar, e alguns irmãos acham engraçado, porque eu vou para Florianópolis gravar as aulas de escola bíblica dominical. Então, no geral, em 2, 3 dias, dessa última vez eu fiquei lá 5 dias, mas no geral, em 2, 3 dias eu gravo 26 aulas. 13 aulas da revista de jovens e 13 aulas da revista de adultos. Okay? Eu estudo as revistas, eu compro a revista, estudo ela antes, vou para lá e em 3 dias, aproximadamente, eu gravo as 26 aulas. Lá na Academia de Pregadores, eles vão liberando as aulas. Só que eu venho embora depois de lecionar. Por exemplo, hoje eu já lecionei as 13 lições da revista desse trimestre, edição especial, e lecionei as 13 lições da revista de Discipulado 1, que foi também um investimento agora da Academia de Pregadores. De forma gratuita aos alunos, ela oferece isso. Então, eu vim embora. Só que amanhã ou depois, lá na igreja onde eu congrego, o pastor fala: a gente quer que esse domingo você leciona para a gente, porque tem vários professores. E o que eu faço? José Carlos, por assim, tem pessoas que acham até engraçado. Eu volto a estudar a lição de novo, releio as observações que eu fiz e eu assisto a minha aula de novo. Aí eu brinco com alguns professores. Eu assisti uma aula de um professor aí para dar aula hoje. Eu assisto a minha aula de novo, para lembrar do que eu falei. Geralmente, quando eu assisto a minha aula de novo, quando eu estudo a lição de novo, eu aprendo coisas novas. Por quê? Isso é a lei do professor. O professor não pode parar de estudar. Ah, mas eu já conheço esse conteúdo aqui, eu já li isso diversas vezes. Leia de novo. O bom é que na primeira vez que a gente lê com um nível de dificuldade. Na segunda, o nível de dificuldade diminui. Na terceira, agora a gente já lê sem dificuldade. Mas a gente precisa ler, porque isso faz parte do exercício da mentalidade do professor. Então, a lei do professor nos assevera que todo professor que para de estudar, ou seja, quem para de crescer, um dia vai parar de ensinar. Todo professor que deixa de ser aluno, ele vai deixar de ser professor. Porque quem deixa de estudar, mais cedo ou mais tarde, vai perder o direito de ensinar. Então, eu esqueci de fazer isso, mas vai cair os slides todos que eu já mostrei. Ó. Tá certo. A primeira lei. A primeira lei, então, foi a lei do ensino, que eu falei, ó, quem para de crescer hoje, para de ensinar amanhã. Tá ok? Sim. E a segunda lei, então, a lei do professor, que é a primeira, e a segunda lei, que é a lei do ensino. Pronto. A lei do ensino nos ensina que a maneira como os alunos... Hein?
Ok, pode prosseguir. Os irmãos estão dando... Tá vendo aí, Marcelemar? Os irmãos estão dando aqui o feedback no chat, que não se preocupe não, que eles compreenderam bem a dinâmica, a sua sequência. Pode prosseguir a partir daí, não tem problema não. Então tá. Então, a lei do ensino nos assevera que a maneira como os alunos aprendem devem determinar a maneira como nós ensinamos. Veja só, eu disse que... Eu contei aqui, né, agora há pouco, aquela experiência minha com a turma lá no curso de bacharel em teologia, que eu precisei montar slides de cada aula, que isso me fazia ter um esforço muito maior, mas também, por outro lado, ele me fez ter um material que eu não tinha. Eu falei sobre isso. Porque é a maneira como os alunos aprendem. A psicopedagogia nos ensina que cada um de nós tem uma maneira de aprender. Cada um de nós. Está ligado, não é porque um é mais inteligente do que o outro, está ligado à nossa personalidade. A maneira como nós lemos o mundo, como nós entendemos as coisas, está ligado à nossa própria personalidade. Então, nós precisamos entender isso. A maneira como os alunos aprendem deve determinar a maneira como nós ensinamos. Às vezes, nós temos um método de ensino que parece ser magnífico, fenomenal, mas os alunos não vão aprender. Se eles não vão aprender, o método não é bom. Não é bom, não é porque o método não foi bem trabalhado, é porque o método não é bom para aquele aluno, para aquela turma de alunos. Então, nós precisamos entender que a metodologia que nós vamos utilizar está ligada à maneira como os alunos aprendem. Se nós fizermos isto, nós realmente vamos conduzir a mentalidade do aluno. Eu falo que ensinar é a gente pegar a mente do aluno e conduzir a mente dele no ensino, até ele falar, entendi, eu compreendi. Por que Jesus contava parábola? Porque era um método didático que ele utilizava para que as pessoas realmente aprendessem. Por que Jesus, por exemplo, na parábola do semeador, os estudiosos dizem que Jesus pegou mesmo uma porção de sementes, aqui em Minas a gente fala um punhado de semente, e saiu andando e lançando a semente. Então, quando ele lança à beira do caminho, ele estava à beira do caminho. Quando ele lança entre os espinhos, ele estava ali. Quando ele lança em pedregais, ele estava ali. Quando ele lança em solo fértil também. Então, Jesus estava conduzindo a mente dos seus alunos. Então, é a maneira como o aluno aprende. A lei do ensino fala sobre isso. Qual é a forma mais efetiva de ensinar, o Anderson? É a maneira como os seus alunos aprendem. A forma como os alunos aprendem na minha congregação é diferente como aprendem em outra congregação. Por exemplo, nós sabemos que existem algumas expressões idiomáticas. O Brasil é um país enorme, continental, e existem expressões que, se eu utilizar aí na Paraíba, por exemplo, as pessoas não vão compreender. Então, eu tenho que ensinar de forma que eles realmente aprendam. A terceira lei do ensino é a lei da atividade. E essa lei nos ensina que quanto maior o nível de envolvimento no processo de aprendizagem, maior o volume de conteúdo aprendido. Eu sei que, como professores de escola dominical, a gente tem algumas dificuldades quando nós pensamos em atividade. Né? Porque lá na escola a gente faz dá uma atividade para o aluno, o nosso famoso para casa, enfim. Como envolver os alunos da escola dominical na dinâmica do ensino? A maneira como o meu professor de escola dominical, que me inseriu no processo da pedagogia cristã, fazia, era determinar, por exemplo, num domingo, ele pegava um aluno da classe e falava, domingo que vem você vai lecionar um ponto da lição. Escolha um ponto da lição para você lecionar domingo que vem. Você vai estudar esse ponto da lição e você vai lecionar esse ponto. É uma maneira de envolver o aluno. Outra maneira de envolver o aluno, a gente sabe que com a tecnologia que a gente tem hoje, isso é muito mais fácil. Existem questionários que são disponibilizados pela internet de cada lição. O próprio professor pode montar alguns questionários. Mas lá na lição, na revista, já tem lá algumas perguntas. Mas aquilo é muito pouco, aquilo é no geral. O interessante é você pensar na sua classe.
como envolver os seus alunos na sua classe, né? E de forma efetiva, fazendo com que eles realmente aprendam, fazendo com que eles se sintam parte integrante no processo. O aluno não pode ser tão somente aquela pessoa que é como o passarinho, né, filhote, que fica com o biquinho aberto, só recebendo, só alimentando. O aluno precisa ser aquela pessoa que participa, que está junto, que está envolvido, né? O professor, existem diversos trabalhos que o professor pode fazer no mês, na semana, para envolver os alunos. A gente sabe que hoje com o WhatsApp existem grupos que se pode criar, embora tem que ter cuidado com esse negócio de grupo, que o pessoal começa a bombardear muito o grupo com aquilo que não precisa, né? Mas pode criar um grupo no WhatsApp para envolver os alunos em alguma atividade. Isso é a lei da atividade, porque quando a gente faz alguma coisa ligada àquilo que nós ouvimos, a gente aprende, reforçar o conteúdo. Nós temos aqui a quarta lei, que é a lei da comunicação. Então, para que haja comunicação, é necessário que se estabeleça pontes de contato, pontes de ligação entre o comunicador e o receptor. Se tem uma coisa que todo professor precisa, é ser exímio comunicador. Né? O que é a comunicação? É uma ação em comum. Comum ação. Uma ação em comum. Imagine que eu chegasse aqui hoje e fosse falar grego aqui. Grego. Vou dar uma aula hoje, eu estudei grego. Eu estou dando só um exemplo mesmo, porque eu não sei falar grego com essa perícia toda assim. Vou dar uma aula hoje em grego. Eu estaria, se eu estivesse aqui ministrando uma aula em grego, transmitindo um conhecimento? Estaria. Por quê? Porque eu tenho conhecimento e eu estou transmitindo. Eu estaria falando alguma coisa? Estaria. Porque eu estou falando, embora ninguém esteja entendendo, mas eu estou falando. Agora, eu estaria me comunicando? Não. Porque para que haja comunicação é preciso criar pontes de contatos. Aqui em Minas a gente tem um jeito de falar bem peculiar, do mineirês que a gente fala. Então a gente fala um trem é qualquer coisa. A gente fala, por exemplo, caiu um trem no meu olho, caiu qualquer coisa, um cisco. E eu lembro que um dia eu cheguei, há 20 e poucos, uns 23 anos atrás, eu cheguei numa loja, numa papelaria, e queria comprar um trem. Que eu nem sei, mas não lembro mais que trem que era. Mas eu queria comprar um produto, o negócio estava lá no balcão. Aí eu apontei o dedo pro balcão assim, ó, de vidro, e falei com a menina, quanto que é esse negócio aqui? A menina me respondeu. Aí eu falei, eu vou levar o negócio. Aí comprei, não lembro o que era, como eu disse. Depois, querendo, assim, pensando em não ser rude, eu falei com a menina assim, ó, me desculpe de chamar o seu produto de esse negócio. É porque realmente eu não sei o nome técnico desse negócio. A resposta dela, a menina, uma balconista, ela me deu uma resposta que eu nunca esqueci. As palavras que eu vou falar são exatamente as palavras dela. Abre e fecha aspas. Quando eu falei assim, me desculpe de chamar o seu produto de esse negócio, mas é porque eu realmente não sei o nome técnico desse negócio. Ela disse assim, não tem problema. O importante na comunicação é o interlocutor entender a mensagem. Ou seja, importante não é só o que eu comunico, importante é o que você entende. Importante não é só o que eu falo, importante é o que o meu receptor está compreendendo. E Jesus conseguia fazer as pessoas compreenderem de forma tão magnífica que Jesus, de vez em quando, fazia um feedback. Ou seja, Jesus queria ver se o ensino realmente estava chegando. Por exemplo, em Mateus capítulo 16, Jesus chega para os discípulos e diz, que dizem os homens a respeito do Filho do Homem? Olha Jesus buscando um feedback. Tem uma outra situação que me falha a memória agora, a referência correta, que Jesus estava ensinando, as pessoas começaram a sair, Jesus se virou para os 12 e disse, e vocês, não vão com eles também? Ou seja, Jesus está buscando um feedback. Aí os discípulos respondem, para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Então, é preciso criar essa ponte de contato. É preciso que haja na comunicação esta ponte que nos ligue ao nosso alvo, a pessoa que está ouvindo o que estamos falando. Porque senão nós vamos ensinar, e a pessoa não vai compreender nada, ou seja, não houve ensino. Então, esta é a quarta lei do ensino, a lei da comunicação. É uma ação em comum, é fazer com que um assunto se torne comum. E eu sempre aqui, Mancilemar,
irmão José Carlos, eu não vi se o pastor Marcos Anísio já está conosco, mas a lei da comunicação, ela nos ensina o seguinte... Pastor Anderson, ele já chegou, está com... Sim. Aqui para não atrapalhar o senhor, ele entrou e ficou quietinho. Oh, glória a Jesus. Pastor Marcos, está por aí? Glória a Jesus. Deu uma paz do senhor ao nosso irmão Anderson, nosso pastor Anderson. Ele vai habilitar o áudio aí. Vai dar uma boa noite para o senhor, a paz do senhor. Pode do senhor, irmão Anderson. Muito obrigado. Desculpe estar atrapalhando o seu raciocínio, mas não esqueçamos, nós estamos na quarta lei, que é a lei da comunicação, e estamos conseguindo fazer esse link, né? Essa ligação, emissor e receptor. Estamos recebendo, então estamos nos comunicando. Pastor Anderson, por favor, volte lá para os slides. Amém. Volte lá para os slides com Alt Tab, que está aparecendo o seu... Sim, por favor. Sim. Isso. Então, essa comunicação... Ô, pastor Marcos, Deus abençoe o senhor, não atrapalha não, querido. É um prazer, uma alegria estar com o senhor. Então, esta lei da comunicação, ela é importantíssima, porque ela precisa fazer este vínculo, né? A gente precisa realmente usar as palavras que realmente sejam persuasivas. Quer ver um exemplo de comunicação? João capítulo 4, quando Jesus chega na região de Samaria, na cidade de Sicar, manda os discípulos para a cidade. Olha, Jesus está tirando todos os percalços que podem interferir na comunicação. Porque não se podia falar com a mulher em público naquela época. E os judeus não se comunicavam com os samaritanos, os professores sabem disso, por causa de uma rixa religiosa, de uma rixa cultural religiosa antiga. O que Jesus faz? Jesus manda os discípulos comprar alimento. Olha, Jesus está abrindo o caminho para a comunicação. Ele chega no poço de Jacó e encontra uma mulher. A mulher foi lá tirar água. Ele pede água para a mulher. A mulher reconhece que ele é judeu pelo sotaque, pelas vestes, e fala com ele, você é judeu, pede de beber amigo sua mulher samaritana. Mas Jesus está sempre criando pontes de contatos. Aí a mulher fala com Jesus, aí Jesus responde para ela, né? Se você soubesse quem é o que te pede de beber, era você que ia pedir para mim. E eu lhe daria água viva. Ele falou, que negócio é esse de água viva? E Jesus explica para ela, não, aquele que beber dessa água volta a ter sede. Mas o que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ou seja, Jesus cria uma ponte de contato e vai naquilo que era a necessidade da mulher. Ela queria água. E Jesus fala, nunca mais terá sede. Ela fala, não, mas tem um negócio. Vocês são judeus, nós somos samaritanos, vocês falam que tem que adorar a Deus, é no monte, para a gente aqui no poço. Ou seja, ela está sempre interferindo na comunicação de forma a quebrar a comunicação. O que Jesus faz? Jesus não desiste, Jesus cria pontes de contato. Aí Jesus fala com ela, não, minha filha, tem um negócio, olha, tá bom, vou deixar esse negócio de monte ou templo, né? Para nós é templo, para vocês é monte, né? Eu acho que eu até falei o contrário. Para a mulher é no monte, para os judeus no templo. Aí Jesus fala, vamos deixar isso aqui de lado, porque Deus é espírito. E ele está buscando aqueles que o adorem, se é no templo, se é no monte, não importa, mas tem que adorar em espírito e em verdade. Aí a mulher fala, eu sei que o Messias virá e nos falará dessas coisas. Aí Jesus fala para ela, eu sou o Messias. Jesus, ele envolve a mulher na comunicação. Então, a comunicação, ela precisa ter esta dinâmica. Outra coisa é que a comunicação é um processo muito dinâmico. A forma de se comunicar é um processo muito dinâmico. Existem linguagem verbal, linguagens não verbais, que são as nossas expressões, e tudo isso vai nos fazer realmente comunicar bem com o nosso aluno. Uma coisa é certa, como professores, nós precisamos pedir a graça de Deus para que nós sejamos exímios comunicadores. A quinta lei da aprendizagem é a lei do coração. O ensino que realmente causa impacto não é o que passa de uma mente para outra, mas de um coração para o outro. Não é de uma mente para outra, mas de um coração para o outro. A irmã Silemar disse uma coisa importante no início aqui, no início da nossa aula. Quando ela abriu, ela disse assim, nós estamos trazendo pessoas que trabalham realmente com a escola dominical. Por quê? Porque a gente quer falar para a escola dominical.
Ah, se eu quero falar de missões, eu tenho que trazer pessoas que trabalham com missões. E como professor também, eu preciso compreender que eu devo falar daquilo que me envolve. Quando eu falo de escola dominical, eu falo com muito envolvimento, porque é o que eu amo, é o que eu gosto, eu amo fazer. Eu fico o dia inteiro ensinando, se for preciso, sem com que isso seja realmente um desgaste para mim. Cansa fisicamente. Mas é aquilo que eu falei agora há pouco. Professores que, para ele estudar a lição durante a semana, é um suplício. Ele morre para estudar a lição. Não é o seu chamado. Não é o seu chamado. Nós temos que fazer aquilo que nos envolve. Porque a lei do coração ensina que o ensino que é realmente relevante é o que passa de um coração para o outro, e não só de uma mente para outra. Porque quando nós falamos com emoção, falamos daquilo que estamos vivendo. Quando as pessoas olhavam para Jesus, as pessoas diziam assim, ele fala como quem tem autoridade. É lógico que a autoridade de Jesus era uma autoridade divina, sem dúvida nenhuma, mas a autoridade de Jesus estava ligada à sua encarnação. Ele se encarnou para viver um propósito. Então, como professores de escola dominical, nós precisamos encarnar o propósito. Nós não fomos chamados só para dar uma aula. Não, nós fomos chamados para ministrar a palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu sou professor há 50 anos e eu não sou nem diácono da igreja. Isso é tão somente um reconhecimento, uma ordenação ministerial. Quando eu digo tão somente, não estou falando que é pouco, não. Eu glorifico a Deus por ter sido chamado para o ministério. E Paulo diz que quem deseja o episcopado, excelente coisa almeja. Só que a ordenação eclesiástica não pode ser maior do que o ministério. O que é o ministério? O ministério está ligado ao chamado. A ordenação eclesiástica está ligada ao reconhecimento no contexto da igreja que a gente vive. Então eu sei que tem muitas pessoas, e nós sabemos, que tem diversas pessoas entre nós que não têm uma ordenação eclesiástica, mas tem um ministério magnífico. O meu compromisso é primeiro com o ministério. O meu compromisso não pode ser primeiro com a ordenação. Repito, sinto-me honrado por Deus, por ter sido ordenado, consagrado a pastor. Glórias a Jesus por isso. É Ele que fez. Eu não me sinto capaz até hoje. Eu peço a Deus para me capacitar cada dia. Mas o meu primeiro compromisso não é com a ordenação, porque a ordenação tem pessoas que têm e outros não têm. O compromisso é com o ministério. Então nós precisamos compreender que nós temos um ministério. Qual é o meu ministério? O ministério do ensino e pregação da palavra de Deus. Qual é o seu ministério como professor de escola dominical? É o ministério do ensino da palavra de Deus. E esse é o nosso compromisso. E isto deve direcionar o nosso coração. Deve direcionar a nossa alma, as nossas emoções. Então, quando nós falamos envolvidos, quando nós falamos realmente tomados por aquilo que nós estamos ensinando, o próprio aluno que está nos ouvindo, ele recebe isso de forma muito mais efetiva, porque não vão só palavras de sabedoria, de inteligência, de conhecimento teológico. Vai realmente uma palavra envolvida com a graça de Deus que move o nosso ser. Então, a lei do coração é essa. Nós não podemos deixar de falar aquilo que nós vimos, que nós ouvimos, que nós vivemos, que nós experimentamos, porque isto envolve a nossa alma e o nosso coração. Vamos à frente, que eu acho que o meu tempo está esgotando aqui. A sexta lei, a lei da motivação. O ensino será mais eficiente se o aluno se encontrar adequadamente motivado. O que é motivação? É uma ação que nos dá um motivo para alguma coisa. Existem duas coisas importantes nesse quesito. Motivação e incentivo. Incentivo é sempre externo. E motivação é interna. Vou repetir. O incentivo é sempre externo. Por exemplo, qual a melhor maneira de um patrão incentivar um funcionário? Dando aumento de salário. Meu Deus do céu. Só que de nada adianta que se o patrão der um aumento de salário, se o funcionário não estiver motivado. Se ele não tiver um motivo dentro dele
para que a ação dele seja uma ação digna daquilo que ele está fazendo. Então, o nosso objetivo como professores de escola dominical é despertar no aluno uma motivação de diversas formas. E sem dúvida, eu preciso deixar isso claro aqui, que tudo isso que nós estamos falando, que aparentemente são técnicas, tudo isso, meus irmãos, tudo isso, eu vou repetir pela terceira vez, pela segunda vez, nem falar pela terceira, tudo isso debaixo da graça de Deus. Tudo que nós estamos falando aqui é direcionados pela graça. É pedir a Deus inteligência. Jeremias nos escreveu, Deus dizendo para Israel e para todos nós: vos darei pastores que vos pastoreiem com sabedoria e inteligência. Então, Deus nos dá inteligência. Sabedoria é condições de aplicar bem o conhecimento adquirido. E a inteligência é a capacidade que nós temos de aprender determinadas coisas na nossa vida. Então, nós precisamos pedir a Deus graça e inteligência para que cada aluno seja motivado da forma correta. Lembrando sempre de uma coisa, enquanto você está tentando motivar o seu aluno, nós estamos falando de reino de Deus. Nós estamos falando de coisas espirituais. Não podemos esquecer disso. Nós estamos falando de ganhar almas para o reino de Deus. Nós estamos falando de trazer pessoas a Cristo. Nós estamos falando de ter vidas transformadas pelo poder da palavra. Então, não nos esqueçamos que enquanto nós estamos motivando os alunos, direcionados pelo Espírito Santo, existe uma força no reino das trevas que está tentando desmotivá-lo. Enquanto nós estamos lançando a palavra de Deus, existe um inimigo que está tentando dissuadir o aluno de ouvir, de compreender e de praticar a palavra de Deus que nós estamos ministrando e ensinando. Então não podemos nos esquecer da graça de Deus. É orar mesmo pelos nossos alunos. Deus, aquele aluno lá, Senhor, abra o coração dele. Quando eu falar, mova o coração dele para a minha voz, para a tua palavra. O Senhor sabe que a voz é minha, mas a palavra é do Senhor. Então mova o coração dele para isso. É buscar a graça de Deus e pedir a Deus que nos ensine, que nos ajude a motivar os nossos alunos. Esta é a sexta lei. E a nossa sétima lei, que é a lei da preparação prévia, ou lei da preparação. E aí nós colocamos que o processo de ensino-aprendizagem é mais eficiente se tanto o aluno quanto o professor estão previamente preparados. Perceba, tanto o aluno quanto o professor. Aqui nós cometemos uma falha grave. Às vezes, o professor, ele se prepara. Ele preocupa-se com a sua preparação, mas ele não preocupa em preparar o aluno. O que é preparar o aluno na escola dominical? É gerar todo um ambiente necessário à aprendizagem. Desde a organização de cadeiras, dos bancos, da classe, até você trabalhar com o aluno durante a semana, mandar uma mensagem, como eu disse, criar um grupo no WhatsApp, mandar uma mensagem para ele: você não pode perder, na semana que vem vamos falar sobre isso, você vai aprender sobre o poder da oração, você vai preparar o aluno, para que quando ele chegar, ele já chegue com algumas expectativas. Uma outra forma de preparar os alunos é criar mecanismos de estudo da lição em casa. O ideal é que todo aluno estude a lição durante a semana e chegue no próximo domingo, né? Aí os irmãos já estão se reunindo novamente na Paraíba, no Brasil inteiro, algumas igrejas já estão retomando os cultos, escolas dominicais, mas daqui a pouco acaba essa pandemia, a gente vai voltar a se reunir efetivamente. Então é a gente motivar o aluno a estudar a lição, isso seria o ideal. Que o aluno estudasse a lição em casa, todos eles estudassem a lição em casa durante a semana, e no domingo chegasse só com as perguntas e nós pudéssemos ministrar a lição de forma muito mais ampla, de forma muito mais adequada ao aprendizado. Então, é motivar o aluno nisso. Gerar no aluno a curiosidade, fazer com que ele aprenda. Por exemplo, nós vamos falar agora sobre oração, falar sobre o poder da oração, mostrar que a oração não é só um sacrifício, a oração é um diálogo com Deus, assim como nós conversamos com um amigo, assim como nós gostamos de encontrar e conversar com algumas pessoas, nós precisamos criar este hábito de conversar com Deus, mostrar para o aluno, por exemplo, que a oração não é um monólogo, não sou eu falando,
porque na maioria das vezes a oração é assim, a gente fala, fica ali 1, 2 horas falando, e de repente a gente agradece, levanta e sai. Aí eu falo que é como se Deus cruzasse o braço e falasse, uai, nessa conversa eu não falo, não. Oração sou eu falar com Deus e eu me calar e estar ali voltado para a oração, mas ouvir Deus falar comigo. Essa experiência, mostrar a relevância da oração, a importância da oração, o objetivo dela. Mostrar que o principal objetivo da oração não é pedir Deus para resolver problemas para a gente. A oração não pode ser um mecanismo de petição. A oração tem que ser uma via, um mecanismo, uma ferramenta de comunhão. O principal objetivo da oração é nos colocar em comunhão com Deus. E quando nós estamos em comunhão com Deus, aí nós pedimos, aí Jesus diz, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, crendo recebereis. Jesus está falando que tudo que a gente pedir, a gente vai receber? Por quê? Porque quando nós usamos a oração não como mecanismo de petição, mas como ferramenta de comunhão, nós desfrutamos de uma comunhão tão íntima com Deus, que nós só pedimos aquilo que a gente sabe que agrada a Ele. Então, se a gente sabe que não agrada a Deus, a gente nem pede. Aí, quando a gente pede aquilo que agrada a Deus, aquilo que contribui com o reino, o Senhor nos dá. Por que que Ele nos dá? Porque agrada a Ele, porque contribui com o reino. Então, a oração, ela tem que ser... A gente precisa ensinar isso para os alunos. Isso é preparar o aluno. Eu preparo o aluno para entender o que eu vou ministrar. E, sem dúvida, eu também me preparo. Eu leio, estudo, pesquiso, oro, busco a graça de Deus, busco a unção de Deus para ensinar. Né? Eu teve um rapaz no seminário que ele teve um amigo que dizia assim, eu vou fazer curso de bacharel em teologia, porque o dia que eu estiver cheio da unção, eu prego cheio da unção. O dia que eu não estiver cheio da unção, eu prego teologia. É equivocado. Não é assim. Né? Nós precisamos estudar muito, pesquisar, ler, conhecer, mas buscar a graça de Deus e a unção de Deus para a nossa vida. Porque é a graça e a unção de Deus que vai fazer com que o aluno realmente seja impactado pela palavra de Deus que está na nossa boca. Então, nós vimos aí as 7 leis do ensino. Eu vou voltar só para encerrar, passar por cada uma delas, bem rapidinho, e eu encerro em 2 minutos. Então, nós vimos aí a lei do professor, que fala que o professor não pode parar de ser aluno, ele nunca deixa de ser aluno, porque o dia que ele deixa de aprender, ele vai perder o direito de ensinar. A lei do ensino é que os alunos, a maneira como nós ensinamos está ligada à maneira como os alunos aprendem. O que determina a nossa metodologia de ensino é a forma como os alunos aprendem. A terceira, que é a lei da atividade, nós devemos envolvê-los em alguma atividade. A escola dominical é um momento adequado para nós evangelizarmos, ganharmos pessoas para Jesus, envolvê-los em atividade. A quarta lei, que é a lei da comunicação, onde nós aprendemos que precisamos criar pontes de contatos e limpar todo o ruído da comunicação que estiver atrapalhando. A quinta lei, que é a lei do coração, onde nós aprendemos que nós falamos daquilo que nos motiva, aquilo que nos emociona, que fala o nosso coração, é falar daquilo que estamos vivendo. A sexta lei, que é a lei da motivação, precisamos aprender e pedir a graça de Deus para que nós descubramos como o nosso aluno é motivado, e nós, mais do que nunca, precisamos estar motivados com aquilo que ensinamos. E a lei da preparação prévia. Precisamos preparar, pesquisar, estudar, orar, porque faz parte da preparação prévia, buscar a graça de Deus para a nossa vida. E depois de tudo isso, eu preciso me fazer a seguinte pergunta: o que devo dizer aos meus alunos? O que realmente, depois de conhecer toda essa dinâmica, o que eu devo dizer, como eu devo dizer? Uma coisa é certa, nosso objetivo é mostrar para eles o poder do Evangelho e a forma como a palavra de Deus pode realmente transformar a vida das pessoas. Pronto. Eu falo pouco, né? Se deixar... Pastor Anderson, o senhor falou sobre preparação, que foi o último requisito aí, e tanto hoje, para os alunos, para os irmãos que são professores, né?
e também possam entender, para ministrar essa aula aqui agora, o pastor Anderson, ele entrou em contato comigo, como todos os preletores fazem, né? Nós ficamos um tempo aqui na sala, ele teve todo um cuidado de compreender como é que funciona a ferramenta, ele foi passando os slides, foi fazendo várias perguntas, né? E eu fui dando algumas atividades aí para ele, não foi, pastor Anderson? Ele foi exercitando, e você percebe que quando isso acontece, a aula flui melhor, né? Eu lembrei, pastor Anderson, o senhor falou de preparação, a irmã, a preletora que ministrou para nós na semana passada, ela teve todo um cuidado, porque eu sempre entro em contato com o preletor para perguntar se ele conhece o Google Meet, né? E a gente faz aquela preparação que a gente fez hoje no período da manhã. E ela, olha, me chamou a atenção, assim, agora é claro, porque a situação dela era diferente, ela ia mostrar várias dinâmicas interativas, então ela estava com uma equipe. Aí ela disse, não, irmã Sulemar, eu já pesquisei aqui no Google e eu já sei como mexer na ferramenta. Eu achei tão interessante isso também, porque ela, mesmo antes de eu entrar em contato com ela, ela também já estava vendo como é que funcionava o Google Meet. E você vê na prática, cada preletor que passa na sala de aula, eles nos deixam essa lição, né, de preparação para uma melhor aula. Nós estamos no 13º encontro, pastor Anderson, e para o senhor ter uma ideia, eu sempre compartilho isso com os nossos coordenadores que estão aqui na sala, pastor Marcos Anísio, que é o nosso superintendente, irmão José Carlos, e também o nosso segundo vice-superintendente, pastor Desonilton, que a cada semana nós aprendemos uma coisa nova nesse evento, né? E aprimoramos mais e mais. Não só o contato com os irmãos, o relacionamento, a utilização da ferramenta, como a gente preparar. Eu já tenho uma metodologia de trabalho, até que, graças a Deus, agora está um pouco mais fácil. No começo foi bem árduo, né, porque a gente não conhecia a ferramenta, eu também não conhecia, eu tive que estudar a ferramenta para poder dar um suporte aos irmãos. E aí, cada semana, a preparação ela vai melhorando, a gente vai se aprimorando. Então, diante de tudo isso aqui que o senhor falou, uma coisa também ficou muito gravada para mim. É que essa preparação e todas essas leis que o senhor falou aqui, eu percebo que quando a gente consegue aplicar ela, mesmo errando, mesmo não fazendo da forma como a gente gostaria, algumas frustrações, algumas coisas não dão certo, uma coisa a gente ganha, pastor, chama-se experiência, né? E o Espírito Santo de Deus, que é aquele que nos convence todo dia do pecado, né? Da justiça, do juízo, do pecado, ele também nos convence todos os dias do nosso ministério, que mesmo com todas as dificuldades, mesmo muitas vezes não alcançando da forma como a gente gostaria, também é um conosco, né? É uma persistência nossa também em não desistir, e não desistir não só dos alunos, mas também do nosso ministério, tá certo? Quero muito agradecer ao senhor e passar aqui algumas perguntas que alguns irmãos fizeram, tá certo? Em uma das perguntas, um dos nossos irmãos disse assim: sabemos que a obra é de Deus e precisamos orar para que Deus desperte os irmãos para ter sede para aprender a palavra de Deus. O que podemos fazer para passar aos alunos a mesma preocupação que temos com o aprendizado da palavra de Deus? Eu penso que, quando eu penso sobre ter essa mesma preocupação, Marcelo, eu penso o seguinte: tem algumas coisas que eu estudei lá no primário, que hoje chama ensino fundamental, mas na minha época era primário, que eu nunca mais lembrei. Por exemplo, eu não lembro de fórmula do delta, Bhaskara. Gente, quando eu estudava tabela periódica, eu ficava pensando, o que isso tem a ver com a minha vida? Da tabela periódica, para não falar que eu não lembro nada, eu lembro da combinação de H2O. 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, que é o quê? A água. Porque isso é prático para mim. Então, para mim, o que eu quero dizer com isso? Que, para mim, a forma mais efetiva de despertar o interesse no aluno é mostrar para ele a importância do aprendizado, a importância daquilo. Por exemplo, a palavra de Deus, ela nos disciplina em todas as áreas da nossa vida, em tudo.
E eu costumo falar que tem umas coisas na Bíblia que são interessantíssimas. Provérbios, por exemplo. Lê Provérbios. Eu tenho um pouco de dificuldade de guardar referências. Hoje é bom que tem celular, tem essa coisa toda. Mas tem um provérbio que diz assim, por exemplo, não é o como louco, tem o como louco que lança de si faíscas, flecha morta, mas não é esse que eu queria lembrar, que me veio à mente. É um provérbio que diz assim, como pimenta para os olhos e como vinagre para os dentes, assim é o preguiçoso para aquele que o manda. Experimenta pedir um preguiçoso para fazer alguma coisa, para você ver. Então, a gente mostrar essa efetividade. Por exemplo, tem um provérbio que diz assim, retire o pé da casa do teu próximo, antes que ele se enfade de ti e venha te aborrecer. O que eu estou querendo mostrar? Que a palavra de Deus tem a ver com o nosso dia a dia. A Bíblia não é só negócio de crente. A Bíblia é negócio de quem quer crescer, de quem quer ser inteligente. A Bíblia ensina a administrar finanças. A Bíblia ensina a ter bons relacionamentos. A Bíblia ensina a falar bem. A Bíblia ensina a ser cuidadoso em todas as áreas da vida. Então, eu penso que eu vou usar a seguinte frase, eu quero que todos me entendam. Eu falo o seguinte, nós estamos muito preocupados em preparar pessoas para o céu. Mas nós precisamos nos preocupar em preparar pessoas também para a terra. Eu estou falando que nós vamos viver o resto da vida na terra? Não, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que a gente tem que mostrar para o aluno que a palavra de Deus molda a nossa vida enquanto nós estamos aqui. E quando a gente aprende isto, a gente se apaixona pela palavra de Deus, a gente ama a palavra de Deus, a gente quer a palavra de Deus, porque a gente quer descobrir aquilo que ela tem para transformar a nossa vida aqui e agora. Nós somos seres imediatistas. Às vezes nós estamos falando de algo para um aluno que é lá no céu, e ele vai falar, não, lá no céu está muito longe. Eu quero algo que seja agora, porque a gente é imediatista. Então nós temos que mostrar que a palavra de Deus tem uma relevância para a nossa vida agora. E quando a gente faz isso, com certeza o aluno vai se interessar e ver que isso é importante para a vida dele agora. E muito mais para o futuro, porque afinal de contas nós estamos caminhando para o céu. É verdade, pastor Anderson. Lembrei agora, irmãos, quem ainda quiser depois continuar ouvindo novamente o pastor Anderson, ele vai, depois que ele sair daqui, ele tem uma live, que ele vai fazer aí uma sequenciação de 3 dias, né, pastor Anderson? Sobre o tabernáculo, né? Live no Instagram. O meu Instagram é TeologandoBH. É TeologandoBH, não está no meu nome. É TeologandoBH. Aí nós vamos participar de uma live lá com o pastor Edmar Silva, de Ipatinga. Quem quiser depois live, me peça no privado que eu encaminho, tá certo? Só mais 5 minutinhos, que eu sei que o senhor vai se preparar para a live. Tem aqui só mais 2 perguntas. Quais os métodos de ensino para adultos, pessoas acima de 60 anos? E ainda sobre essa questão de métodos também, um outro irmão pergunta, quais métodos podem ser aplicados numa sala, onde nós temos jovens e senhoras e idosas, onde algumas pessoas não sabem ler. Eu sei que essas perguntas, elas são um pouco mais voltadas para a área da pedagogia, né? Que é aquela questão do método, do que você vai usar para cada faixa etária. Mas dentro aí do assunto, porque o seu assunto é muito interessante, ele tanto puxa para o lado ministerial do professor, como ele também dá uma entrada muito boa nessa área pedagógica, né? E como o senhor tem 28 anos aí de sala de aula, o senhor, por gentileza, se puder dar uma dica, né, para esses irmãos que têm dificuldade com salas mistas, principalmente agora, pastor Anderson, na pandemia, por exemplo, aqui na Paraíba, nós estamos passando por esse processo. Nós vamos ter que juntar, devido à questão do distanciamento social, jovens com adultos, né, para pelo menos conseguir voltar. Qual é a dica que o senhor dá para a gente aí dentro das suas 7 leis? Existem vários métodos de ensino que são muito efetivos, principalmente quando a gente tem classes mais individualizadas, né, mais separadas. Então, por exemplo, eu quero usar um método que alcance todos os jovens. Eu preciso de uma classe que tenha só jovens. Um método que seja direcionado para isso. Porque se eu tenho uma classe de jovens, adultos,
senhores e senhoras da terceira idade, às vezes o método vai funcionar para um e não vai funcionar para o outro. Agora, o método mais efetivo, nesse caso de classes mistas, é realmente esse método da oralidade. E aí a gente pode, eu vou usar o termo assim, rechear esse método com ilustrações, por exemplo, né? Aquelas pessoas que não sabem ler, por exemplo, elas vão ter ilustrações para isso. E essas ilustrações podem ser visuais, audiovisuais, podem ser os slides. Isso funciona bem, porque, por exemplo, nos slides a gente pode pensar, mas pastor, eu vou fazer slides. E os irmãos que não sabem ler? Existem imagens, figuras, gráficos que a gente coloca que vai fazer com que a atenção da pessoa esteja presa naquilo ali. Nesse período, especificamente de pandemia, quando nós temos classes muito mistas, eu penso que o método mais efetivo é o professor realmente se preparar, estudar a lição, e é essa aula mesmo, da oratória mesmo, né? Ele vai explicar, falar na linguagem de cada um deles, da forma mais simples possível. Eu falo que a gente tem que partir sempre do simples para o mais complicado. Porque quando a gente parte do simples para o complicado, as pessoas entendem o complicado porque acompanhou esse percurso. Infelizmente, hoje, muita gente está partindo do complicado para o simples. Eu falo, por exemplo, eu falo para pregadores, então a gente não precisa reinventar a roda. A gente tem que falar aquilo que é simples. Mas eu quero falar algo novo. Gente, quem falou coisa nova foi só Jesus. E ainda assim ele usava a lei e os profetas. Hoje, tudo que a gente fala é porque alguém já falou. Que sejam os profetas, que sejam os evangelistas. Então, eu tenho uma preocupação muito grande com esse criar algo novo. A Bíblia diz que não há nada que já existiu que não exista, e nada que exista que nunca existiu. Então, as coisas, elas têm que ser ditas da forma adequada. A palavra de Deus é sempre a mesma. O que nós precisamos é usar a metodologia correta no tempo que nós vivemos, no lugar onde nós estamos e com as pessoas para as quais estamos falando. Então, irmã Silema, eu penso que o método mais efetivo, nesse caso de classes mistas, hoje, é realmente essa oralidade, mas usar as palavras possíveis e usar visuais. Isso dentro da capacidade, da condição de cada um. Se, por exemplo, lá na Academia de Pregadores, o que eu faço é pegar a revista em PDF, projetar numa tela e ir abrindo ali e grifando algumas partes que eu acho importantes. Né? Porque a gente está lecionando também para professores de escola dominical, para subsidiar professores. Mas aí dentro de cada classe, dentro do contexto de cada pessoa, porque é importante o professor conhecer a classe dele. E ao conhecer a classe dele, ele vai conseguir estudar um pouco de didática, sem dúvida nenhuma. Eu já ministrei seminários falando sobre isso. Quando eu fiz um curso de aperfeiçoamento de sargentos, eu estudei muito sobre didática. E eu peguei o material de didática que a gente estudou, didática geral, e apliquei aquilo para o ensino na pedagogia cristã. Então, é estudar realmente didática, os métodos didáticos e aplicar aquele que, como nós falamos aqui, sobre a lei do ensino. Não é o que eu falo que tem que determinar, é a forma como o aluno aprende que determina a forma como eu ensino. Então, é ter essa sensibilidade para compreender como o aluno aprende e aplicar o método correto para aquela situação, naquele momento. E além agora, pastor Anderson, desse momento que a gente tem que juntar as classes, né? Que eu sei que há uma preocupação dos nossos professores, até tem uma pergunta aqui, complementando aí o que o senhor está falando, como é que eu vou manter, porque o grande desafio do professor hoje é como manter o foco do aluno na sala. E isso começa antes dele chegar na sala, né? Aí, então, hoje a grande preocupação dos professores, como é que eu vou trazer os alunos nessa pandemia? Vou dar um exemplo aqui na minha congregação, que tem uma média de frequentantes de 70 a 90 pessoas. Quando começou o domingo agora, só foram 12 ou 15. Então, assim, administrativamente falando, e o pastor pode complementar, primeiro nós vamos ter que ter um pouco de paciência, compreender que é um momento diferenciado, não adianta a gente ter aquela expectativa. Segundo, só são 30%, né, que nós vamos receber, porque tem a questão da segurança aqui do Estado, né, para cada Estado, eu sei que
temos aqui irmãos de diversos estados, então cada estado vai ter aí uma marcação e liberação, ou até mesmo proibição, não está tendo ainda cultos, né? Mas se o senhor tiver, pastor Anderson, alguma dica, né, para passar para esses professores que estão preocupados em como trazer os alunos nessa época de pandemia, nós também lhe agradecemos, tá certo? Eu penso que o que a senhora disse está corretíssimo. Primeiro de tudo é ter um pouco de paciência agora. Que a gente sabe, principalmente quem está no grupo de risco, a gente deve aconselhar até que não venha mesmo. Lá na igreja onde eu congrego, a gente tem já uma frequência, mas tem os cultos também sendo transmitidos online. E manter esse contato. Uma coisa que é importante para todo professor é o seguinte, vamos pensar numa classe de 60 alunos. Estou pensando numa classe grande. Eu acredito que geralmente as nossas classes têm aí 30, 40 alunos. Essa classe, vamos pôr então 60 alunos. Essa classe de 60 alunos, ela tem no mínimo 3 professores. Esses professores precisam, nesse momento de pandemia, estar envolvidos em fazer contatos com esses alunos. Foi o que a senhora disse no início aí também. Ligar para o aluno, meu irmão, estou te ligando, para você não esquecer da nossa escola dominical. Eu sei que você não está podendo vir, porque você faz parte do grupo de risco, mas assim que terminar a pandemia, nossa escola vai voltar com força total. Nós estamos já preparando, está tudo certo. Então, é este contato. Sabe? Porque quando nós falamos aqui sobre a lei do coração, nós falamos sobre o professor conhecer o aluno. Então, quando o professor conhece o aluno, esse vínculo, sabe? Esse vínculo do professor com o aluno, ele é muito importante. E eu penso que nesse período de pandemia, a ação mais efetiva para que quando a gente voltar, a gente não tenha uma evasão muito grande da escola bíblica dominical, é este vínculo, é criar este vínculo. Aqui em Minas, pelo menos, a gente tem um dito que é o seguinte, quem não é visto, não é lembrado. Hoje não tem como a gente ver, porque o aluno não pode vir, mas tem como a gente lembrar. Então a gente tem que entrar em contato, a gente tem que mandar uma mensagem pelo WhatsApp, estar sempre em contato, porque a gente vai manter este vínculo. Quando voltar tudo, o vínculo está mantido. Se a gente perder o vínculo agora, quando voltar para retomar o vínculo é um pouco mais difícil. Então é manter esse vínculo pessoal com os alunos. É verdade, pastor Anderson. Eu digo mais. Se você não for dar aula, porque vai acontecer isso, né? Como é classe única, por enquanto, se tiver 10 professores tem congregação que tem, porque é grande, e só vai ficar 1 ou 2 professores dando aula, mesmo assim, não deixe de motivar o seu aluno a ir para a IBD, porque o que o pastor Anderson está falando, essa questão de lembrar, de motivar, né, que é uma das leis também que ele fala sobre motivação, o aluno vai compreender que ele não só é importante quando você ensina, mas é importante para a escola dominical, independente do professor. Pastor Anderson, vou concluir aqui, tá certo? Quero lhe agradecer, quero dizer que Deus tem dado uma oportunidade ímpar, eu digo ímpar, porque são nossos professores, o pastor Eliel Gabi, são pessoas que a gente acompanha pela internet, pelo YouTube. O senhor falou aí da ferramenta que o senhor usa, do marca-texto na televisão. Foi um dos primeiros que eu vi a usar essa ferramenta, que eu achei interessantíssimo. Os irmãos, para terem uma ideia, para o pastor Anderson chamar a atenção do aluno, do professor, ele criou um método, ele usa 2 equipamentos, né? E aí ele vai marcando, ele vai grifando, igual o senhor gosta, irmão José Carlos. Irmão José Carlos tem uma lei, viu, pastor Anderson? Ele diz que o professor, que ele pega a revista e não tem uma marcação, ele diz que não estudou a lição. Verdade ou mentira, pastor, irmão José Carlos? É a pura realidade, é a pura realidade. Aliás, já que você está finalizando, irmã Silemar, deixa eu falar algo para o pastor Anderson. Primeiro, eu parabenizo pela sua metodologia de ensino, que é o que me faz semanalmente tá ali vendo, né? Essa metodologia, a praticidade. Porque tem professor muito prolixo, ele se embrenha muito, e o senhor é metódico, né? Pega a lição, em 50 minutos o senhor dá a lição de acordo com a leitura. Outra coisa que eu queria falar para o senhor é que nesse trimestre, a gente vai lhe abandonar um pouquinho, tá? Mas é porque as revistas foram repetidas, tá certo? Aqui na Paraíba, tá bom? O nosso pastor achou por bem com o superintendente, em face do pequeno número de pessoas na online, ele voltar com a própria lição, e pela importância da lição, porque a lição foi dada há 21 anos atrás,
né? E, de repente, veio a pandemia e muita gente ficou fora. Então, o pastor achou por bem, tá? Mas isso não quer dizer que eu não estou lhe vendo e ouvindo, não, viu? Que eu estou semanalmente lá vendo. E o senhor está mandando para mim alguma coisa no Zap, viu? Então, parabéns mais uma vez. As aulas vão ficar gravadas, vão ficar disponíveis, são aulas gratuitas. Então, na oportunidade de uma folguinha na semana, assiste a aula lá. Com certeza, já está assistindo. Mas eu agradeço as palavras do senhor, irmão Zé Carlos, sim. Eu agradeço as palavras do senhor, fico feliz, tributo ao Senhor toda honra e toda glória, e peço aos irmãos que orem por nós para que a gente possa continuar sendo um instrumento nas mãos do Senhor. A gente é só um instrumento. Silemar, retorna. Exatamente. Pastor Marcos, por gentileza, faça seus agradecimentos, considerações finais, se o senhor quiser comentar alguma coisa, para a gente poder concluir, viu? Estou repassando aqui para o seu bastão. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade, agradecendo a irmã Raquel, que me ajudou com a consolidação das nossas perguntas, ao irmão Adriel, que apresentou também, o nosso preletor. Quero agradecer aqui, é um trabalho em equipe, viu, irmão? A irmã Silemar não trabalha sozinha, não. Temos coordenadores setoriais que pegam mesmo o celular, entra em contato com os irmãos, liga, pede para fazer inscrição, ajuda a mexer, o outro vem, me ajuda com o relatório, o outro vem, olha, irmãos, é uma equipe, eu glorifico a Deus pela vida de cada um. Quero dizer aos coordenadores que se preparem, viu? Que vocês vão começar a me ajudar aqui na live, tá certo? Irmão já começou hoje, próxima semana a gente vai botar outros irmãos também, tá certo? Pastor Marcos Anísio, com o senhor a palavra. Muito bem. Irmã Silemar, como diz o nosso pastor, José Carlos de Lima, aqui em João Pessoa, pastor Anderson, isto posto, só nos resta tão somente agradecer, primeiro a Deus, agradecer a disponibilidade e a forma com que o nosso pastor Anderson Silva nos foi tão solícito e de uma forma tão magistral ministrou para nós essas 7 leis, sempre sem desprezar, mas sempre faço destaque, pastor Anderson, por exemplo, na revista são 13 lições, e algumas eu me identifico mais. E dentro dessas 7 leis, algumas me chamaram mais atenção, não desprezando as demais, mas a primeira lei do professor, essa que o senhor disse que ele nunca deixa de ser aluno, me chamou muito a atenção essa observação. O professor ele nunca deixa de ser aluno, e eu nunca havia tentado, apesar de já ter lido tantas vezes, João capítulo 4, que Jesus tirou todos os percalços ali da comunicação, não deixou nada impedir, nada e nem ninguém impedir a comunicação. Eu nunca havia tentado para isso. Como disse irmã Silemar, a cada lição, a cada vez que a gente vem aqui na sala, levamos muitas informações. Eu não vou dizer levam uma informação, mas muitas informações valiosas. Eu nunca tinha atentado a isso, que ele tirou todos os percalços da comunicação, né? Tirou todos os percalços, todos os empecilhos e até os companheiros para que aquele momento, para aquele instante, eles seriam um percalço. Então, eles preferiram deixá-los momentaneamente e comprar alguma coisa. Mas só nos resta agradecer também aos nossos coordenadores, professores, nossos amados irmãos, as santas irmãs, a todos que ficaram conosco, e estaremos concluindo, agradecendo a Deus e dizendo ao professor e ao Anderson, como a gente sempre diz, a recompensa vem do alto. Irmão Marcos, só para dizer, irmão, antes que ele falou para 157 pessoas, tá? Não foi? Ele começou olhando 130, mas na aula entrou mais 27 pessoas, tá certo? E para a semana... E tem um detalhe também, viu? Tem um detalhe aí. Temos também muitas casais e pais e filhos que são professores. Isso. Pai e filha professor, que é o caso do evangelista, nosso pastor, que está toda semana aqui conosco, Vicente. Acho que hoje ele está sozinho, mas ele está sempre aí com o filho dele. E nós temos o irmão Dilvan, da Torre, que sempre assiste com Esdras. Irmã Eduardo e a esposa, Simone, lá do Cristo. Do Cristo, né? Irmão Anderson com a esposa dele, Sueli. Então, nós, às vezes, aumenta aí uns 20% ou 30% a mais, porque tem 2 pessoas, às vezes até 3 assistindo, viu?
Que benção, né? Marcelo, mas para a semana, quem é que vai suceder irmão Anderson, hein? Para a semana que vem, acho que os irmãos não vão gostar, viu, irmão Anderson? Quem vai estar conosco a semana que vem é o pastor Batista, o nosso comentarista do segundo trimestre, que está repetindo agora a lição. Os irmãos já deram uma risadinha aí, gostaram. Ele aceitou o nosso convite. E tem uma outra novidade boa, viu? Pastor César Moisés ontem me confirmou a agenda para o final do mês também. Vai estar conosco falando sobre o marketing para a escola dominical. Realizando um grande sonho meu, né? Glória. Porque eu amo esse tema. Para nós. Tá certo, irmão Zé Carlos? Pastor Marcos, agora olha o sorriso dele. Agora sim. A bênção do céu. Pronto, está com o senhor, pastor Marcos. Pastor Marcos. Pronto. Feitos os agradecimentos, pastor Wanderson, a recompensa vem do alto, viu? O senhor continua te usando como instrumento para os produtores do nosso Brasil. Amém. Pode falar, pastor Wanderson. Eu quero louvar a Deus pela vida do senhor. Quero louvar a Deus pela vida do senhor, pela vida do irmão José Carlos, irmã Silemar, pela vida do pastor Carlos, né, José Carlos de Lima. Foi um prazer, uma alegria muito grande estar com vocês. Eu quero me colocar à disposição sempre que for necessário para a gente contribuir com o reino de Deus. Eu falo que esta é a razão da minha vida, contribuir com o reino de Deus. Então, podem contar conosco. Eu falei com o irmão Zé Carlos, no primeiro dia que ele me ligou, falei, rapaz, eu preciso fazer essa amizade com vocês aí nessa Paraíba, que eu tenho vontade de conhecer a Paraíba, de ter os lugares bonitos aí. E em nome de Jesus, Deus aí nos dá por juntos. Com certeza. Muitíssimo obrigado mesmo pela oportunidade de estar com os irmãos. Pastor Marcos Anísio, que também é superintendente. Enfim, foi um prazer, uma alegria, e podem contar sempre comigo, tá bom? Vocês têm um amigo aqui nas Minas Gerais. Muito obrigado, muito agradecido de todo o coração. Muito agradecido mesmo. Tá? Irmão José Carlos, viu, irmão? Eu acredito que ele vai ficar em comunicação com o senhor, pastor. Ele conhece muitos lugares aqui que tem um tempero, olha, o senhor vai amar, tá certo? Logo que passar essa pandemia, quem sabe? Né? Vamos ver o que vai acontecer. Irmão José Carlos, vamos concluir. O pastor Anderson ainda tem outras atividades. Vamos orar. Eu vou pedir ao companheiro irmão José Carlos para orar e o pastor Wanderson nos despede com a bênção apostólica. Irmão José Carlos, por bondade. Amém. Vamos orar. Nosso Deus e Pai que estás nos céus, queremos te agradecer, Senhor, finalizando este importantíssimo trabalho que foi feito nesta noite pelo pastor Wanderson, e continua nos abençoando maravilhosamente, cada professor na sua sala de aula, cada dirigente de escola dominical, Senhor. Abençoa nosso superintendente, o pastor Antônio Marcos Anísio, o pastor Desanilton, a irmã Silemar, os coordenadores, os dirigentes de EBD, o pastor Anderson. Dá uma noite tranquila e de paz para todos nós. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos aqueles que amam e aguardam a vinda do Senhor Jesus.